Como a verdade bíblica muda o seu destino, saiba para onde vamos após a morte. Ninguém gosta de falar sobre isso, mas todos vão passar por esse instante. O corpo exala o último sopro, o coração se cala, os olhos se fecham e naquele exato segundo, algo invisível e eterno se rompe. A eternidade começa e não há como voltar. Não há como refazer decisões, mudar crenças, nem negociar o destino. É nesse instante silencioso que a alma se separa da matéria e toda a verdade que antes parecia distante se torna inegavelmente real. Nesse momento, não existe mais argumento humano, ideologia ou distração capaz de impedir o encontro com aquilo que sempre esteve à espera. O juízo, a eternidade, o destino final da existência. A morte não é um fim, é uma travessia. A Bíblia é clara. O homem está destinado a morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. O que muitos ignoram é que, mesmo sendo inevitável, a morte também é um divisor de águas. Ela não escolhe idade, não respeita conquistas, nem se curva diante do que construímos aqui. Ela vem e leva, e ao levar, revela. Porque diante da morte, todas as aparências caem. Todos os títulos perdem valor, todo o orgulho desmorona, e o que sobra é o que a alma realmente carrega: salvação ou condenação, luz ou trevas, vida eterna ou separação de Deus. É nesse instante, no último suspiro, que se prova a verdade do que se viveu. E o mais grave é que muitos não estão preparados. Vivem como se a eternidade fosse um conceito teológico, e não uma realidade iminente. Tratam a morte como algo distante e não como um limiar próximo que pode ser cruzado a qualquer momento. A verdade é que ninguém acorda esperando que esse seja o último dia. Ninguém se deita pensando que esta pode ser a última noite. Mas em algum ponto do tempo, será. Para todos. Inclusive para mim. Inclusive para você. E a pergunta que precisa ecoar dentro de cada alma é: estou pronto para esse instante? Se meu coração parar agora, para onde vai a minha eternidade? O que tenho feito com a verdade que conheço? Tenho vivido como alguém salvo ou apenas como alguém religioso? Tenho ouvido o chamado de Deus ou silenciado a voz do Espírito com as distrações do mundo? Porque a eternidade não se decide depois da morte. Ela é selada em vida. Ela é o eco da escolha que fazemos agora. E muitos estão apostando suas almas em filosofias, tradições, emoções ou na ideia mentirosa de que sempre haverá tempo. Mas o tempo não é uma promessa. O amanhã não é garantido. E o último suspiro não marca o fim de tudo. Marca o início daquilo que não tem mais fim. A alma, ao deixar o corpo, não vagueia. Ela é imediatamente conduzida ao seu destino eterno, conforme a justiça e a soberania de Deus. Para o salvo há descanso, a glória, a recepção celestial. Para o perdido há trevas, separação e consciência de que desprezou o único caminho que poderia salvá-lo. Essa não é uma mensagem de medo, mas de despertamento, porque enquanto há vida, há graça. Mas depois do último suspiro há apenas colheita. E o que você tem semeado? Você tem construído sua vida sobre a rocha ou sobre a areia? Tem alimentado sua alma com o que é eterno ou com o que perece? Tem buscado a presença de Deus ou apenas o conforto de uma fé superficial? Porque o dia da morte será para muitos o dia da revelação. E o que for revelado não poderá mais ser alterado. A eternidade começa quando tudo aqui termina. E a forma como termina será definida pela maneira como você escolheu viver agora, com Deus ou sem Ele, em verdade ou em engano, em entrega ou em resistência. A verdade é que a eternidade não está esperando uma biografia perfeita, está esperando uma decisão, uma rendição verdadeira. E essa decisão precisa ser feita enquanto o coração ainda pulsa, porque quando ele parar, o destino será selado. Não haverá segunda chance nem novo caminho. O tempo de escolher termina junto com o último fôlego. Por isso, se há algo que o Espírito Santo está te dizendo hoje é: desperta. Enquanto ainda há tempo, desperta.
porque há uma eternidade diante de você. E ela começa no instante em que esse mundo se apaga. A grande ilusão, o engano silencioso sobre o pós-vida. Um dos maiores triunfos das trevas nesta geração não é fazer com que as pessoas neguem a existência de Deus, mas convencê-las de que a eternidade não importa, que a morte é apenas um fim biológico, um descanso sem consciência, um nada absoluto, que não existe inferno, que o céu é apenas um estado mental, que tudo será perdoado no final ou, no pior dos casos, que todos terão uma nova chance após a morte. Essa é a grande ilusão. Um engano sutil, profundo, confortável para o ego humano, mas absolutamente incompatível com a verdade da palavra de Deus. Muitos vivem acreditando que, de alguma forma, tudo dará certo no fim. Que Deus, sendo amor, jamais permitiria que alguém fosse separado eternamente dele. Que o inferno é simbólico, que a justiça divina será anulada pela misericórdia. Mas esse é um dos enganos mais perigosos dos nossos dias. Usar o amor de Deus como desculpa para ignorar a sua santidade. O amor de Deus é real, profundo, eterno. Mas esse amor não anula a verdade. Pelo contrário, ele a confirma. E a verdade bíblica é clara. Existe um destino para os salvos e outro para os que rejeitam a salvação. Não há neutralidade, não há rota intermediária. Não há purgatório, reencarnação ou segunda chance depois da morte. Essa ilusão é alimentada por uma cultura que se recusa a lidar com a finitude e o juízo. Uma geração que exalta a liberdade de viver como quiser, mas rejeita qualquer consequência eterna por suas escolhas. O pós-vida se tornou um terreno de especulações filosóficas e sentimentos subjetivos, enquanto a Bíblia grita com clareza sobre o que vem depois. Mas essa geração não quer escutar, porque escutar exige responsabilidade. Escutar exige confronto, e confronto exige mudança. Então muitos preferem os mitos, os mantras, as meias-verdades, os discursos inclusivos, que prometem paz eterna sem arrependimento terreno. A Bíblia diz que Satanás é o pai da mentira, e a maior mentira dele é que o pecado não tem consequências eternas, que o Evangelho é apenas uma opção espiritual entre muitas, que o inferno é um exagero medieval, que a salvação pode ser conquistada com boas ações ou méritos próprios. Essa distorção da verdade não apenas engana, ela embriaga. Ela tira o senso de urgência. Ela transforma o Evangelho em religião e a fé em tradição. E quando a morte chega, já é tarde demais para perceber que tudo aquilo era fumaça, porque a eternidade não se molda às opiniões humanas. Ela é o que Deus declarou que ela é, nada menos, nada mais. Você precisa entender isso. A eternidade não respeita achismos. Ela não se curva à cultura. Ela não se adapta à teologia moderna, que tenta apagar o peso da cruz. O pós-vida não é uma extensão do que você sente, é o resultado do que você crê. E essa crença precisa estar alinhada à verdade. Não à conveniência, não à emoção, mas à verdade revelada nas Escrituras. Porque o mesmo Jesus que curava, libertava e ensinava com compaixão, também falou sobre o inferno com clareza. Também alertou sobre o juízo com urgência. Também disse que muitos bateriam à porta e ouviriam: "Nunca vos conheci." A grande ilusão moderna é essa: acreditar que o amor de Deus cancelará a verdade de Deus. Mas o verdadeiro amor não encobre a verdade. Ele aponta para ela. E a verdade é que a eternidade é séria demais para ser ignorada. É definitiva demais para ser tratada como filosofia. É real demais para ser explicada apenas por emoções. E hoje, o Espírito Santo quer abrir seus olhos para isso, para que você acorde antes que seja tarde, para que você examine se não tem vivido apoiado em ideias bonitas, mas vazias, para que você confronte os fundamentos da sua fé e pergunte: no que eu realmente acredito? No que estou baseando meu destino eterno? Porque todo engano começa com uma escolha de ignorar a verdade. Todo afastamento de Deus começa com a ideia de que há tempo.
Todo coração frio um dia acreditou que a eternidade poderia esperar. E esse é o maior risco: adiar decisões eternas por conforto momentâneo. Deus está te chamando hoje para romper com essa ilusão, para quebrar os argumentos falsos que te afastam da salvação, para tirar a venda dos seus olhos. Porque o engano pode até ser doce no início, mas cobra um preço eterno no fim. Você não foi chamado para viver com medo da morte, mas também não pode viver anestesiado diante dela. A eternidade não é um conceito para debates, ela é um destino. E só existem dois. Quem diz que isso é radical ainda não entendeu o que está em jogo. A cruz não foi um gesto simbólico, foi uma porta real, uma oferta definitiva, uma separação entre quem aceita e quem rejeita. E todo aquele que crê de verdade vive com a eternidade no coração. E não se permite mais ser iludido por nenhuma mentira bem contada, porque a verdade liberta, e essa verdade começa agora. A consciência não morre, o que você leva quando parte. A morte não é uma perda de consciência, ela não é um sono eterno, nem uma desconexão da realidade. Quando o corpo para, a alma permanece. Quando os olhos se fecham, o espírito continua enxergando. Quando o coração silencia, a eternidade se inicia, e com ela, o pleno discernimento do que foi vivido. A consciência não morre. Ela atravessa o véu entre o tempo e a eternidade, levando tudo aquilo que foi construído aqui dentro. Cada escolha, cada rejeição, cada verdade negada ou aceita. O que se leva da vida não são bens, nem histórias, mas decisões espirituais. A Bíblia é direta ao afirmar que o ser humano é corpo, alma e espírito. O corpo é matéria temporária, mas a alma é imortal. Jesus, ao contar a parábola do rico e Lázaro, revela essa realidade com clareza. Ambos morreram. Um foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. O outro abriu os olhos em tormento. E o que mais impressiona no relato é que ambos estavam conscientes. Lázaro em descanso, o rico em agonia, mas plenamente lúcido. Ele se lembrava da vida, reconhecia seus erros, sentia sede, dor, angústia. E o pior, já não podia mudar nada. Ele pediu que alguém avisasse seus irmãos, mas do outro lado, o tempo da decisão já havia acabado. Essa parábola não é um mito, é uma revelação. Jesus não estava falando de simbolismo, mas de realidade espiritual. Ele estava nos mostrando que a alma mantém sua identidade, sua memória, sua consciência, e que o destino eterno não é um apagamento do eu, mas um aprofundamento do que foi decidido aqui. Quem escolheu viver longe de Deus continuará eternamente separado. Quem escolheu se render a Cristo desfrutará eternamente da presença gloriosa do Pai. E essa consciência eterna é o que torna tudo mais sério, porque no instante seguinte à morte, não há dúvida. Tudo se revela, tudo se entende, mas já não há mais como voltar. A ideia de que a morte traz descanso a todos é reconfortante, mas antibíblica. A paz eterna não é automática, ela é fruto da reconciliação com Deus. Sem Cristo, não há descanso. Sem arrependimento, não há alívio. O que muitos ignoram é que o maior peso da eternidade sem Deus não será apenas o sofrimento, mas a lembrança constante de ter desprezado a verdade. O inferno não será apenas um lugar de dor, mas de lucidez. Uma lucidez que acusa, que cobra, que não se cala. Porque a consciência não morre. Ela permanece, e com ela permanece a realidade das escolhas feitas. O que você está levando dentro de si? Que tipo de vida tem alimentado? Sua alma está se enchendo de verdades eternas ou se afogando em distrações passageiras? Porque o que está sendo cultivado hoje será carregado na eternidade. E aquilo que hoje parece pequeno, sem importância, será gigantesco do outro lado da existência. A consciência que hoje você tenta calar, amanhã será sua única companhia. E ela não terá mais o poder de escolher, apenas de lembrar. Há uma frase que diz: a morte nivela todos os homens. Isso é verdade apenas quanto ao corpo. Mas, espiritualmente,
A morte revela o verdadeiro estado de cada um. Alguns partem em paz, certos do seu destino, com o coração firmado na promessa. Outros partem em angústia, mesmo que tenham vivido em festa. Porque a alma sabe. Lá no íntimo, a consciência já acusa ou defende, já dá sinais, já aponta. E quem vive em sensibilidade ao espírito percebe isso. Mas quem ignora esse toque vai se surpreender quando abrir os olhos na eternidade e perceber que tudo aquilo que achava simbólico agora é literal. Você não precisa viver com medo da morte, mas também não pode viver como se ela não viesse. E principalmente não pode viver como se a consciência fosse morrer com o corpo. A verdade é que ela será o espelho da alma, será a voz interior amplificada, será o eco eterno da sua resposta ao chamado de Deus. E essa resposta precisa ser dada agora, enquanto há tempo, enquanto o Espírito ainda fala, enquanto o arrependimento ainda pode ser sincero. Depois, não haverá mais escolha. Haverá consciência, mas sem retorno. Hoje é o tempo aceitável, hoje é o dia da salvação. Porque amanhã, a alma pode estar diante do trono, e nesse trono não há argumentos, só verdades, e a verdade será refletida na consciência de cada um. Que a sua esteja limpa, que a sua esteja em paz, que a sua esteja selada pela certeza de que Cristo é o Senhor da sua eternidade. 2 destinos, uma decisão. Céu e inferno não são metáforas. Existem apenas 2 destinos eternos. Não há um terceiro caminho. Não há um limbo, uma pausa, uma zona de espera ou uma chance pós-morte. Céu e inferno não são figuras de linguagem, não são invenções da religião, nem construções emocionais criadas para manipular sentimentos. São realidades espirituais descritas com clareza na palavra de Deus. E a forma como você encara essa verdade define a forma como você vive, decide e crê. Porque o que está em jogo não é apenas uma crença, é o seu destino eterno. Vivemos em uma geração que relativizou tudo. A verdade virou questão de opinião. O bem e o mal foram embaralhados por discursos sutis. O inferno se tornou piada em séries e filmes. O céu foi caricaturado como um lugar chato, entediante, onde almas flutuam sem propósito. Mas a Bíblia nunca tratou esse assunto com leviandade. Jesus falou mais sobre inferno do que sobre o céu. Ele alertou, repetiu, exemplificou. Não como um mensageiro do medo, mas como um salvador, anunciando o perigo de permanecer no caminho largo. O inferno não é uma invenção da igreja, é uma advertência do próprio Cristo. O céu, por outro lado, é a consumação da presença de Deus. Não é apenas um lugar de descanso, é um estado de plenitude. É onde a justiça reina, onde não há mais dor, nem lágrimas, nem morte. É onde o amor é perfeito, a comunhão é eterna e a alegria não conhece fim. Mas o céu não é um prêmio para os bons, é o lar dos remidos. Não se entra lá por mérito, mas por redenção. O céu é o lugar preparado para aqueles que aceitaram o chamado de Deus, se renderam a Jesus e decidiram viver para a eternidade, mesmo enquanto ainda estavam na terra. O inferno, por sua vez, é a ausência completa de Deus. É a separação definitiva. É onde não há mais esperança, nem luz, nem redenção. É o destino final de todo aquele que rejeita o único caminho de salvação, Jesus Cristo. Muitos acham cruel que Deus permita o inferno, mas ignoram que foi o próprio homem quem escolheu o pecado, quem desprezou a cruz, quem insistiu em seguir sozinho. Deus não manda ninguém para o inferno. Ele apenas honra as escolhas de quem preferiu viver sem ele. A justiça de Deus não falha. E na eternidade, cada um colherá exatamente o que plantou. É preciso entender que o céu e o inferno não são apenas realidades futuras. Eles já começam aqui, porque quem vive com Deus já antecipa o céu em sua alma, e quem vive longe de Deus já experimenta as dores do inferno no íntimo. A decisão é feita hoje, agora. Cada pensamento, cada entrega, cada rejeição está moldando o destino eterno. Por isso, não dá para viver como se isso fosse só uma doutrina antiga. É vida ou morte. É salvação ou perdição. É luz ou trevas.
Não há zona cinzenta diante do trono de Deus. A cruz é a grande ponte entre esses dois destinos. Ela é o ponto de encontro entre a justiça e a misericórdia. É ali que o pecador encontra perdão. É ali que o destino muda. É ali que o inferno perde sua força e o céu se abre. Mas quem despreza a cruz está decidindo por si mesmo. Está dizendo a Deus: eu não preciso de ti. E essa é a decisão mais trágica que alguém pode tomar. Porque na eternidade ela se torna irreversível. Você não foi criado para a condenação. Você foi criado para a glória. Mas essa glória só se manifesta em Cristo. Fora dele não há salvação. O inferno não é para assustar, é para alertar. E o céu não é um consolo genérico, é uma promessa viva. A eternidade está diante de você. 2 destinos, uma só vida. E dentro dessa vida, uma decisão que ninguém pode tomar por você. Você pode ignorar, adiar, relativizar. Mas no fim, sua alma saberá que foi você quem escolheu. Não viva como se fosse imortal. Viva como alguém que sabe que um dia se apresentará diante do Rei. Viva como quem conhece o caminho e sabe para onde está indo. Porque quem anda com Cristo não tem medo do destino. Tem esperança, tem convicção. E essa certeza não vem da religião, vem do Espírito. Ele testifica com a nossa alma que somos filhos. E como filhos, temos herança. A herança do céu. O julgamento é real. Todos comparecerão diante de Deus. O que você faria se soubesse que, ao final da sua vida, tudo o que fez, falou, pensou e desejou será revelado diante de um trono eterno? E se cada gesto escondido, cada palavra dita no escuro, cada intenção do coração fosse colocada diante de Deus como testemunha silenciosa do seu caminho? Porque, segundo a palavra, esse dia vai chegar, e não haverá desculpas, não haverá máscaras, não haverá como fugir. O julgamento é real. E todos, sem exceção, comparecerão diante do justo juiz. Essa verdade pode parecer dura, mas ela é libertadora para quem caminha com Cristo. Porque a justiça de Deus não falha. Ela não se vende, ela não se corrompe. Ela enxerga o que ninguém vê. Ela separa o falso do verdadeiro, o arrependimento da aparência, a fé genuína da religiosidade vazia. No dia do juízo, não importa o status, a fama, o sucesso terreno. A única coisa que pesará na balança é se o seu nome está escrito no livro da vida. O apóstolo Paulo diz em Romanos que todos comparecerão perante o tribunal de Deus. Isso inclui grandes e pequenos, ricos e pobres, anônimos e famosos. Isso inclui você, isso inclui a mim. Cada um dará conta de si mesmo. Ninguém poderá culpar os pais, o sistema, a igreja ou as circunstâncias. A eternidade será uma prestação de contas definitiva, não diante de um Deus cruel, mas diante de um Deus santo, que nos deu tempo, oportunidade, graça, perdão, e que agora pedirá o que fizemos com tudo isso. O livro da vida será aberto. E se o seu nome não estiver ali, não há apelação, não há segundo turno, não há argumento possível. Porque esse livro não registra boas obras. Ele registra novos nascimentos. Estão nele aqueles que entregaram a vida a Jesus, que foram lavados no sangue do Cordeiro, que viveram não por si mesmos, mas para a glória de Deus. Não são os perfeitos, são os remidos. Não são os religiosos, são os regenerados. O julgamento de Deus não buscará títulos, mas marcas. A marca do Espírito, a marca da cruz. Muitos pensam que Deus vai pesar os atos bons contra os atos maus, como se fosse uma balança, mas a Bíblia nunca ensinou isso. A salvação não é por obras. O julgamento é por justiça. E a única justiça que nos absolve é a justiça de Cristo. Fora dele, todos estão condenados. Por isso, o Evangelho é urgente. Porque ele não é apenas uma mensagem bonita, ele é uma convocação à vida eterna. Ele é o anúncio de que há um caminho, há uma saída, há um mediador entre o homem e Deus, e o nome dele é Jesus. Esse tribunal não será como os da terra, não haverá corrupção, não haverá advogado de defesa tentando manipular provas, porque o juiz conhece o coração.
Ele vê além das palavras. Ele julga as intenções. Ele sabe quem viveu de aparência e quem o amou em segredo. E a sua sentença será irrevogável. Céu ou inferno, vida ou morte, recompensa ou condenação. Tudo será definido naquele dia. Mas há esperança, porque o mesmo Deus que julga é o Deus que salva. Ele não deseja a condenação de ninguém. Ele oferece todos os dias a chance de reescrever a história. E essa oportunidade termina quando a vida termina. Por isso, o hoje é tão precioso. Porque enquanto há fôlego, há chance. Enquanto há arrependimento, há graça. Enquanto há busca, há resposta. E se você ouvir a voz do Espírito, não endureça o coração. Não trate o julgamento como algo distante. Ele está mais próximo do que se imagina. A eternidade não será decidida pela opinião dos outros sobre você. Será decidida pela sua resposta ao Evangelho. Você aceitou ou rejeitou? Você creu ou desprezou? Você entregou a vida ou manteve o controle? Essas perguntas ecoarão diante do trono, que naquele dia ninguém poderá mentir. Diante da luz eterna, tudo será revelado. O céu aguarda os que foram justificados pela fé. O inferno recebe os que escolheram viver sem Deus. E o tribunal é onde isso será confirmado. Não como um castigo impensado, mas como a colheita final das sementes que você mesmo plantou. O que você está plantando hoje? O que tem dominado suas decisões, sua consciência, sua fé? Você está pronto para esse encontro? Ou está vivendo como se esse dia nunca fosse chegar? Não se engane, o julgamento é real e ele não será adiado. Mas há um nome que pode te defender. Há um sangue que pode te cobrir. Há uma graça que pode te alcançar agora mesmo. Corra para Jesus antes que o tribunal se abra, porque diante do trono o tempo da decisão já terá passado. Hoje é o dia de se preparar. A porta que se fecha quando é tarde demais para voltar. Há uma verdade solene na Bíblia que muitos preferem ignorar. Existe um tempo determinado para todas as coisas, inclusive para a salvação. E quando esse tempo se encerra, a porta se fecha e não há mais volta. Essa é uma das mensagens mais urgentes que ecoam nas Escrituras, porque embora Deus seja longânimo, paciente, misericordioso e cheio de graça, Ele também é justo. E essa justiça estabelece um limite, um ponto final, um momento em que a oportunidade termina. E muitos só percebem isso quando já é tarde demais. Jesus contou uma parábola que corta o coração, a das 10 virgens. Todas estavam à espera do noivo, mas apenas 5 estavam preparadas com azeite suficiente. As outras 5 despreparadas perceberam tarde demais que a porta havia se fechado. Elas bateram, clamaram, gritaram por misericórdia, mas a resposta foi definitiva. Não vos conheço. O problema delas não foi ignorância, mas negligência. Elas sabiam da necessidade, mas deixaram para depois. E o depois se transformou em nunca. Essa é uma representação clara do tempo da graça que estamos vivendo agora. A porta ainda está aberta. O convite ainda está de pé. Mas em algum momento, sem aviso prévio, ela se fechará. Pode ser no fim da sua vida. Pode ser no retorno de Cristo. Pode ser amanhã. E quem não tiver entrado, ficará do lado de fora. Não porque Deus tenha prazer em excluir, mas porque Ele respeita a escolha de cada um. Ele chama, insiste, toca, espera, mas não invade. E quem rejeita o chamado escolhe o próprio destino. O tempo de se arrepender é hoje. O tempo de perdoar é agora. O tempo de mudar é já. Porque há decisões que só podem ser feitas enquanto se está vivo. Depois da morte não há retorno, não há segunda chance, não há purgatório, não há novo ciclo. A palavra é clara. Ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. O engano mais destrutivo do inimigo é fazer você acreditar que ainda tem tempo, que pode esperar mais um pouco, que mais tarde será mais conveniente, mas o mais tarde pode não chegar. A geração de Noé ouviu os avisos. Durante anos, ele pregou justiça, construiu a arca, alertou sobre o dilúvio, mas riram dele, ignoraram, até que a primeira gota caiu.
E quando a porta da arca se fechou, não havia mais volta. Os gritos do lado de fora não podiam mais ser ouvidos. A chuva levou embora toda a oportunidade. E o mesmo se repetirá com essa geração. Jesus disse que sua volta seria como nos dias de Noé. Gente comendo, bebendo, casando, vivendo como se a eternidade não existisse, até que o Filho do Homem apareça. O tempo de Deus é chamado de Kairos, tempo oportuno, determinado, carregado de propósito. Mas ele não dura para sempre. Deus visita, Deus chama, Deus revela, mas não para sempre. Quando o coração se torna insensível, quando a consciência se cauteriza, quando o espírito é rejeitado repetidamente, chega um momento em que o céu silencia. E esse silêncio é o mais assustador de todos, porque indica que a porta talvez já tenha se fechado. Por isso é tão perigoso brincar com a graça. Ela é preciosa demais para ser tratada com descaso. A cruz custou caro demais para ser ignorada com leveza. A salvação é gratuita, mas nunca foi barata. Custou o sangue do Cordeiro. E quem recusa esse sangue está declarando, ainda que sem palavras, prefiro enfrentar a eternidade sem Deus. Essa é a escolha mais trágica que um ser humano pode fazer. E, infelizmente, muitos só percebem o peso dela quando o tempo já passou. A vida é breve, um sopro, uma névoa que logo se dissipa. E por mais que tentemos nos distrair com as ocupações do dia a dia, existe uma eternidade esperando por cada um de nós. E essa eternidade será definida pelo que fizermos enquanto há tempo. Não adianta deixar para o leito de morte. Não adianta esperar sentir vontade. O arrependimento não é fruto da emoção, é uma resposta ao toque do Espírito. E se ele está tocando agora, então agora é o momento certo. A porta da graça está aberta, mas ela não ficará assim para sempre. Um dia será tarde demais. Um dia, os que zombaram vão se calar. Os que adiaram vão se arrepender. Os que resistiram vão perceber que perderam a única chance que tinham. Não permita que isso aconteça com você. Enquanto ouve esta mensagem, há esperança. Enquanto há vida, há oportunidade. Enquanto o Espírito fala, há salvação. Não endureça o coração. Não ignore o chamado. Não trate com frieza o que é eterno. Hoje é o dia aceitável. Hoje é o tempo de se reconciliar. Hoje é a chance de entrar pela porta antes que ela se feche, porque quando ela se fechar, não haverá mais volta. E quem ficou de fora, ficou para sempre. Porque Jesus falou tantas vezes sobre o fim. Jesus não era um pregador sensacionalista. Suas palavras não eram vazias, nem suas advertências motivadas por medo manipulado. Cada ensino do Mestre carregava um peso eterno, uma intenção profunda de acordar corações adormecidos para realidades invisíveis, mas eternas. Quando observamos os evangelhos com olhos atentos, percebemos algo que muitas vezes passa despercebido. Jesus falou mais sobre o fim, o inferno e o juízo do que sobre o céu ou os milagres. Isso não foi por acaso, foi porque ele sabia algo que muitos ignoram ou preferem esquecer. O fim da jornada é tão importante quanto o começo. E se o fim for ignorado, o presente perde o seu real sentido. Cristo não veio apenas para confortar, curar ou multiplicar pães. Ele veio para resgatar da perdição, e a perdição é real. Ele falava do fim com seriedade porque via o que nós não vemos. Ele sabia da existência literal do inferno, da eternidade separada de Deus, da tragédia de almas que escolheriam o caminho largo, mesmo tendo diante de si o estreito. Ele conhecia a realidade do juízo, a dor da segunda morte, o lamento dos que ouviriam: "Apartai-vos de mim, nunca vos conheci." E por amor, ele não se calou. Por compaixão, ele confrontou. Por misericórdia, ele avisou. Na parábola do rico e Lázaro, Jesus revelou detalhes chocantes da realidade pós-morte. Consciência, lembranças, arrependimento tardio, sede que não pode mais ser saciada, distância intransponível entre o céu e o inferno. Ele usou essa história não como ilustração, mas como alerta. Ele queria que soubéssemos que a eternidade não é um conceito filosófico, mas um destino inevitável. Cada palavra sua era carregada de urgência.
como um pastor que vê o rebanho caminhando para um precipício e grita, mesmo sendo mal interpretado, porque sabe o que está prestes a acontecer. Jesus não falava do fim para assustar, mas para preparar. Não era para paralisar, mas para despertar. Ele queria uma igreja vigilante, servos atentos, corações comprometidos. Por isso disse: vigiai, pois não sabeis o dia nem a hora. Por isso contou parábolas sobre servos prudentes e insensatos, sobre talentos enterrados, sobre juízo das nações. Por isso alertou tantas vezes: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ele sabia que muitos ouviriam, mas não escutariam. Sabia que o tempo correria e que o inimigo usaria tudo ao seu alcance para anestesiar a consciência dos homens sobre o que está por vir. A geração que viu Jesus face a face também tinha dificuldade em lidar com temas eternos. Eles queriam milagres, sinais, curas, mas se desconectavam das palavras sobre arrependimento, cruz, renúncia e juízo. Ainda hoje, isso se repete. Muitos querem uma fé que traga conforto terreno, mas rejeitam qualquer mensagem que lembre o confronto da eternidade. Mas Jesus nunca deixou de falar. Ele não ajustou sua mensagem para agradar. Ele continuou dizendo verdades que rasgam a alma, porque só a verdade pode libertar. Cada vez que Jesus falou sobre o fim, ele estava nos chamando a viver o presente com propósito. Ele nos lembrou que esta vida é uma ponte e não o destino final, que o que fazemos aqui ecoa na eternidade, que há um céu a ser ganho, mas também um inferno a ser evitado, que a graça é profunda, mas não anula a responsabilidade, que o amor de Deus é incondicional, mas a salvação exige resposta. Jesus nunca usou o medo como ferramenta, mas usou a verdade como espelho. E a verdade é que há um fim, e que esse fim para os que estão em Cristo é só o começo da verdadeira vida. Quando alguém nos avisa de um perigo, é sinal de amor. Quando alguém nos confronta com a realidade, é sinal de cuidado. Jesus fez isso com perfeição. Suas advertências não eram ameaças, eram convites. Convites à vigilância, à entrega, à decisão. Ele nos deu todas as instruções, todas as chaves, todas as chances. E ainda hoje, sua voz ecoa pelos evangelhos, chamando cada um a olhar além do agora, a preparar-se para o eterno, a viver com os olhos no céu e os pés firmes na rocha. Ignorar o que Jesus disse sobre o fim é ignorar o coração da sua missão. É tratar com descaso aquilo que ele tratou com urgência. É brincar com o que ele levou a sério. E isso tem consequências, porque quem ouve e ignora endurece o coração. Mas quem ouve e responde encontra vida. A pergunta que fica não é se Jesus falou sobre o fim, mas o que você vai fazer agora que sabe disso, porque a eternidade já está à porta e o Rei está voltando. A eternidade começa na Terra. O destino é decidido aqui. A maioria das pessoas vive como se a eternidade fosse algo distante e abstrato, reservado para um depois que ninguém sabe quando virá. Mas a verdade que Jesus revela e que a Bíblia inteira confirma é que a eternidade não começa quando o coração para de bater, mas no momento em que se escolhe a quem pertencer. O destino da alma não é algo que será decidido no último suspiro, mas está sendo escrito agora, a cada escolha, a cada resposta, a cada passo dado em direção ou afastamento de Deus. Viver nesta terra é mais do que existir, é decidir. Cada palavra que se ouve, cada mensagem que se recebe, cada vez que o coração é tocado pela verdade do Evangelho, algo eterno está sendo acionado no invisível. A vida cristã não é uma jornada para tentar ser aceito por Deus depois da morte, mas uma vida já conectada com o céu agora. O que se planta hoje se colhe para sempre. O que se ignora hoje se lamenta eternamente. O que se decide agora ecoa no juízo. A eternidade pulsa no presente. É comum ouvir frases como: quando eu for mais velho eu penso nisso, ou um dia eu me acerto com Deus. Mas o amanhã é uma promessa que ninguém pode garantir. O tempo da salvação é hoje. O tempo de arrependimento é agora. Não é possível viver em neutralidade espiritual, achando que haverá tempo para corrigir tudo no fim.
A parábola das 10 virgens nos mostra isso com clareza. As 5 insensatas esperaram demais. A porta se fechou. E mesmo batendo do lado de fora, ouviram: "Não vos conheço." Não foi por maldade. Foi por decisão tardia. E o tempo da decisão foi ontem, não depois. Quem anda com Deus entende que a vida aqui não é um ensaio, é o palco onde se escolhe o roteiro eterno. Não há segunda temporada, não há edição final. O que vivemos hoje tem peso eterno. E por isso a graça de Deus se revela de forma tão intensa, estendendo a mão a todos, chamando com insistência, tocando corações, quebrando resistências, abrindo olhos. Mas mesmo essa graça tem um tempo determinado para operar. Porque há um dia em que cada coração se calará e cada decisão será selada. A eternidade começa na terra quando alguém diz sim ao Evangelho. Quando reconhece que está perdido e se rende à cruz. Quando abandona a rebeldia interior e permite que Cristo seja Senhor e não apenas uma ideia. Nesse momento, o céu se conecta à alma. O nome é escrito no livro da vida. A identidade é mudada. O velho homem é crucificado e uma nova criação nasce. A vida eterna já começa aqui. Porque vida eterna não é apenas um lugar, é uma pessoa, Jesus Cristo. E quem o tem, já vive o que jamais terá fim. Mas também a rejeição a essa verdade marca o início de uma eternidade sem Deus. Não existe neutralidade no reino. Quem não decide, já decidiu. Quem adia, já se posicionou. O que Jesus ensinou é que há uma linha divisória entre luz e trevas, entre salvação e perdição, entre fé e incredulidade. Essa linha passa pelo coração humano e espera uma resposta. Ele disse: "Quem crê em mim, ainda que morra, viverá." Mas também afirmou: "Quem não crer, já está condenado." Não são palavras de condenação, são alertas de amor. São janelas abertas na alma para que o Espírito Santo convença, redirecione e salve. Essa realidade muda a forma como encaramos a vida. As decisões profissionais, os relacionamentos, os desejos do coração, tudo precisa estar alinhado com aquilo que é eterno. Porque se não for para glorificar a Deus e nos aproximar dele, está nos afastando. E nada vale mais do que a eternidade. Jesus disse: "Que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma?" Quantos estão acumulando aplausos, conquistas e prazeres, mas estão pobres diante de Deus? O que parece sucesso hoje pode ser ruína amanhã, se não estiver firmado na rocha. Por isso, é urgente acordar. É tempo de alinhar o coração com o céu. De buscar a presença de Deus não como um ritual, mas como uma prioridade. De olhar para a cruz não como um símbolo, mas como um caminho. De entender que cada dia é uma dádiva, uma nova chance de construir eternidade. Não com méritos próprios, mas pela fé, pela graça, pela resposta que se dá ao chamado de Jesus. Porque quem vive como filho hoje não terá medo de se encontrar com o Pai amanhã. O céu começa no coração dos que se rendem. A eternidade invade o agora dos que dizem sim. O reino de Deus já está entre nós, e quem crê já pisa nas ruas da esperança, mesmo que o mundo esteja desmoronando. Quem tem Cristo já tem a vida eterna, e quem rejeita, mesmo com toda a religiosidade ou boas intenções, caminha para longe da luz. É forte, mas é a verdade. E a verdade dita em amor é o maior presente que alguém pode receber, porque desperta, liberta, transforma e prepara para o dia em que tudo deixará de ser provisório e se tornará eterno. A esperança dos salvos. O céu é um lugar real. Há uma promessa que pulsa como chama viva no coração de todo aquele que entregou sua vida a Cristo. O céu. Não como uma ideia vaga, nem como um consolo abstrato diante da dor, mas como uma certeza real, sólida, firme como a rocha da nossa fé. O céu não é metáfora. Não é recurso literário da Bíblia para acalmar corações. É o destino eterno dos que foram lavados no sangue do Cordeiro. Um lugar onde Deus mesmo enxugará dos olhos toda lágrima, onde a morte não terá mais poder, onde não haverá mais luto, nem dor, nem saudade. Apenas plenitude, apenas glória, apenas vida,
vida abundante, sem fim, na presença daquele que é o princípio e o fim. Mas muitos se esquecem disso. Vivem como se o céu fosse distante demais para fazer diferença agora. Se envolvem tanto com os sistemas da terra que perdem a visão da pátria celestial. Por isso o Espírito Santo nos lembra constantemente que nossa verdadeira cidadania não é daqui. Somos estrangeiros, peregrinos, estamos a caminho. E por mais bela que seja uma paisagem, por mais intensa que seja uma conquista terrena, nada se compara ao que Deus preparou para aqueles que o amam. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano. Essa esperança não é escapismo, é direção, é força, é combustível para continuar, mesmo em meio às dores do mundo. O apóstolo Paulo disse que as aflições deste tempo presente não podem ser comparadas com a glória a ser revelada. Isso muda tudo. Isso faz com que cada luta tenha um sentido, que cada lágrima seja uma semente, que cada batalha se transforme em preparação. Porque a eternidade com Cristo está sendo gestada nas dores do agora. E quem entende isso não se entrega ao desespero. Quem tem os olhos no céu pisa firme na terra, mas com o coração em paz, porque sabe que está indo para casa. O céu é onde Deus habita em plenitude, onde não há separação, onde o amor não é ameaçado pela morte, onde os santos do passado já descansam aguardando a ressurreição gloriosa, onde a adoração não tem fim, onde os anjos servem em reverência e os redimidos vivem em comunhão perfeita. Mas o que mais atrai o coração dos salvos não são as ruas de ouro, nem as portas de pérola, nem a ausência de sofrimento. É a presença de Jesus. O céu não seria céu se ele não estivesse lá. A verdadeira recompensa é ele. O prêmio não é um lugar, é uma pessoa. Quando João teve a visão celestial na ilha de Patmos, ele viu um novo céu e uma nova terra. Mas o que mais o marcou foi a presença gloriosa do Cordeiro no centro do trono. Essa é a essência da eternidade. Estar com Cristo para sempre, sem limitações, sem véus, sem interrupções. Ver face a face aquele que nos amou mesmo quando éramos pecadores. Estar diante dele, não mais pela fé, mas pela visão plena. E adorá-lo, não mais com palavras humanas frágeis, mas com um coração transformado, ressuscitado, glorificado. Essa esperança precisa moldar nossas escolhas. Quando o céu é esquecido, a vida cristã se torna pesada, cheia de obrigações. Mas quando a eternidade é lembrada, até o sofrimento ganha propósito. Até a renúncia ganha sabor. Até a cruz se torna leve, porque se sabe que há uma glória incomparável à nossa espera. A esperança do céu não é anestesia, é despertamento. Nos lembra de que nada aqui é definitivo, de que toda injustiça será corrigida, de que todo choro será acolhido, de que todo esforço será recompensado pelo justo juiz. Quantos hoje vivem sem esperança porque acham que tudo termina aqui, que a morte tem a palavra final, que a dor vai continuar para sempre. Mas o Evangelho grita mais alto: há vida além do fim, há recompensa para os fiéis, há céu para quem persevera. Não é por mérito, é por graça. Mas a graça exige resposta. E quem se lança nos braços do Salvador recebe essa esperança como âncora firme da alma. Nada pode tirar, nada pode apagar. É o Espírito que testifica com o nosso espírito que somos filhos. E se filhos, herdeiros, herdeiros do céu, co-herdeiros com Cristo. É por isso que os primeiros cristãos enfrentavam o martírio cantando. É por isso que missionários deixavam tudo para levar o Evangelho aos confins da terra. É por isso que há crentes hoje em países perseguidos que se reúnem em segredo arriscando tudo. Porque eles sabem, essa vida passa, mas o céu é eterno. Essa dor termina, mas a glória não. Esse corpo enfraquece, mas haverá ressurreição. O túmulo não é ponto final, é vírgula antes da glória. O céu é real, está mais perto do que imaginamos e foi conquistado por alto preço. Que jamais se esqueça disso, que jamais se trate essa promessa como algo comum, que jamais se viva como se a terra fosse o nosso lar, porque há um lugar onde o pecado não entra,
onde o tempo não separa, onde o medo não habita, onde o amor reina. E esse lugar foi preparado para todos os que creram, amaram e perseveraram até o fim. A esperança dos salvos é essa: um dia estaremos em casa, para sempre, com Ele. Os que partiram em Cristo, onde estão agora? A dor da separação terrena é uma das feridas mais profundas que um coração humano pode sentir. Quando alguém que amamos parte, uma parte de nós parece ir junto. O silêncio que fica, os objetos que permanecem, os lugares que se tornam vazios, tudo isso grita a ausência de quem se foi. Mas para aqueles que creem em Cristo, há um consolo que atravessa o vale da sombra da morte. Os que partiram em Cristo não estão perdidos, não estão dormindo num vazio, não desapareceram no esquecimento. Eles vivem, e vivem na presença do Senhor. A palavra de Deus nos assegura que, ausente do corpo, presente com o Senhor. Para os salvos, a morte não é fim, mas início de uma nova etapa, a eternidade consciente ao lado de Deus. Eles não estão vagando, nem presos em algum limbo indefinido. Eles estão conscientes, vivos na companhia do Salvador. Eles não veem mais com os olhos terrenos, mas com a plenitude da glória. Eles não caminham mais com limitações humanas, mas estão livres, aguardando a gloriosa ressurreição dos corpos, que acontecerá no retorno triunfal de Cristo. Essa verdade não apenas consola, ela transforma o luto em esperança. Não nega a dor da perda, mas a preenche com sentido. Porque aquele que partiu em Cristo não foi derrotado pela morte, ele foi acolhido pela vida eterna. Ele não deixou de existir, apenas trocou de morada. E essa morada é infinitamente melhor. Como diz o apóstolo Paulo, partir e estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Não é exagero emocional, é revelação divina. É promessa de um Deus que não mente. Muitos se perguntam, eles nos veem? Eles nos reconhecem? A Bíblia não nos dá todos os detalhes, mas nos oferece sinais suficientes para crer que a comunhão permanece no Espírito. No Monte da Transfiguração, Moisés e Elias aparecem e são reconhecidos. Isso indica que há identidade preservada, que há consciência do passado, que há continuidade. Mas o foco principal da eternidade não será mais a saudade ou a lembrança do que passou, e sim a adoração plena do Cordeiro. Lá, os olhos estarão fixos em Jesus, e toda a dor terrena será curada na presença da glória. Os que morreram em Cristo aguardam o grande dia da ressurreição. Esse é um dos mistérios mais gloriosos da fé cristã. Um dia, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Seus corpos serão transformados, incorruptíveis, glorificados. Reunidos com seus espíritos que já estão com o Senhor, eles entrarão numa nova dimensão da existência, onde não haverá mais limite entre físico e espiritual, entre o visível e o invisível. E nós, os que estivermos vivos, seremos transformados num piscar de olhos, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Essa promessa é uma âncora para os que choram a perda de pais, filhos, amigos, irmãos na fé. Cada lágrima regada pela esperança se torna semente de eternidade. Cada saudade é um lembrete de que fomos criados para mais, que a morte nunca foi o plano original, que o pecado introduziu a separação, mas Cristo venceu a morte. E agora, por meio dele, podemos ter a certeza de que a história não termina num caixão, nem se apaga com o tempo. A história continua em Cristo por toda a eternidade. É por isso que Paulo escreveu aos Tessalonicenses: não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Ele não disse para não chorar. Ele não disse para fingir que a dor não existe. Ele disse que há uma diferença no choro de quem crê, porque o luto do cristão é atravessado pela certeza da ressurreição. É dor, sim, mas é dor com destino. É ausência, sim, mas com promessa. É despedida, sim, mas com reencontro marcado. Os que partiram em Cristo estão vivos, não em nossas memórias, mas na presença de Deus. Eles já desfrutam da realidade que nós ainda esperamos. Eles já cruzaram o vale, já venceram a corrida, já ouviram o bem-estar servo bom e fiel, e vivem na glória do Senhor,
aguardando o dia em que todo o corpo de Cristo será reunido numa só voz, numa só adoração, numa só eternidade. Se você perdeu alguém em Cristo, agarre-se a essa verdade. Honre a fé dele, viva com propósito, persevere com esperança. Porque um dia, se você também estiver em Cristo, não haverá mais separação. E o abraço que hoje é sonho será realidade. O rosto que a saudade insiste em lembrar será reencontro glorioso. Porque a eternidade é o território onde o amor em Cristo jamais será interrompido. A segunda morte, a real tragédia da humanidade. Existe uma dor mais profunda do que a morte física, um destino mais trágico do que o túmulo, uma separação mais definitiva do que o adeus. A Bíblia chama isso de segunda morte. E por mais que esse tema pareça duro ou desconfortável, ele precisa ser exposto com verdade e amor, porque é justamente a ignorância sobre ele que tem conduzido multidões a um caminho sem volta. A segunda morte é o juízo eterno, a separação definitiva de Deus, a exclusão da presença daquele que é a própria vida. É o fim da linha para quem rejeitou a única ponte de salvação oferecida por Deus, Jesus Cristo. A primeira morte, aquela que atinge o corpo, todos experimentarão, salvo os que estiverem vivos no dia da volta de Cristo. Ela é consequência do pecado original, e ninguém escapa dela. Mas a segunda morte não é inevitável. Ela é uma escolha. Ela é o resultado da rejeição consciente da graça. É quando o ser humano, em sua liberdade, decide viver afastado de Deus nesta vida e, por isso, permanece separado dele por toda a eternidade. E não há dor maior do que essa. Saber que havia um caminho, uma porta, uma cruz e que ela foi ignorada. A palavra de Deus é clara. O livro do Apocalipse declara que aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida serão lançados no lago de fogo, que é a segunda morte. Esse lugar não foi criado para o ser humano, mas para o diabo e seus anjos. Porém, aqueles que escolhem viver em rebelião contra Deus, seguindo o caminho das trevas, acabam compartilhando do mesmo destino. É forte, é sério, mas é verdadeiro. O inferno não é metáfora. A segunda morte não é poesia. É realidade espiritual e eterna. Diferente da primeira morte, onde ainda há esperança, oração, arrependimento e tempo, na segunda morte não há mais volta. A consciência permanece, mas a presença de Deus é retirada. Não há consolo, não há alívio, não há novo começo. É o completo oposto da vida com Cristo. Se a vida eterna é plenitude de alegria, luz, paz e comunhão, a segunda morte é a ausência total de tudo isso. É solidão, angústia, escuridão e tormento, não por castigo impulsivo de Deus, mas por justiça, diante de uma decisão deliberada de viver sem Ele. Talvez alguém pergunte, como um Deus de amor pode permitir isso? A resposta é, justamente por amor, Deus ofereceu a salvação. O que Ele não fará é forçar alguém a viver com Ele para sempre, se essa pessoa rejeitou essa comunhão todos os dias da sua vida. O amor de Deus é tão grande que Ele respeita até mesmo quem diz não. Mas esse não tem consequências eternas. Porque Deus é amor sim, mas também é justo. E o mesmo Jesus que nos estende a mão no presente será o justo juiz no dia do juízo. É preciso entender que a tragédia da segunda morte não é o sofrimento em si, mas a separação de Deus. A ausência da sua presença, da sua voz, da sua paz. O ser humano foi criado para a glória de Deus. Fora dessa glória, ele se perde completamente. O pecado nos afastou, mas a cruz nos reconcilia. E enquanto ainda há vida, há tempo. Mas depois, não mais. Por isso a urgência da pregação. Por isso a necessidade do arrependimento. Por isso o clamor dos céus para que ninguém se perca. Quantos hoje vivem como se nada disso fosse real? Como se a eternidade fosse apenas uma invenção religiosa. Como se tudo acabasse com um último suspiro. Mas a realidade é que a alma continua, o espírito permanece, e haverá um destino. 2 caminhos, 2 resultados, um de vida, outro de morte eterna. E a escolha está nas mãos de cada um. Negligenciar isso é brincar com a própria eternidade.
Adiar a decisão é flertar com o risco eterno. Viver sem Cristo é caminhar, sem saber, rumo à segunda morte. Mas há uma boa notícia. Ainda não é tarde. Ainda há tempo. Ainda há graça. A voz do Espírito ainda chama. A porta da salvação ainda está aberta. A cruz ainda está de pé. O sangue ainda tem poder. E o coração de Deus ainda pulsa por reconciliação. Ninguém precisa experimentar a segunda morte. Cristo morreu para que você tenha vida eterna. Cristo se fez maldito em nosso lugar para que nenhum de nós precise ser separado de Deus. Ele carregou nosso pecado, nossa culpa, nossa condenação. Basta crer, basta se render, basta aceitar. A tragédia da humanidade não está no fim do corpo, mas no fim da comunhão com o Criador. Essa é a real tragédia. E se hoje você ouve essa mensagem, saiba, ela é um alerta de amor, um grito de esperança, um chamado para despertar. Não endureça o coração, não ignore a voz, não continue no engano. A eternidade está próxima, o destino está sendo selado a cada decisão. Escolha a vida, escolha Jesus, fuja da segunda morte enquanto ainda há tempo. Porque aquele que crê no Filho não verá a morte eterna, mas terá a vida abundante, agora e para sempre. Você está pronto? A eternidade não espera por ninguém. A eternidade não envia avisos. Ela não marca a hora, não pede licença, não espera preparação. Ela chega como o ladrão da noite, inesperada, inevitável e irrevogável. E quando ela chega, não há mais retorno, não há mais desculpas, não há mais tempo. É por isso que essa pergunta ecoa como o chamado mais urgente da sua vida. Você está pronto? Não para uma prova, não para uma entrevista, não para um novo ciclo, mas para o encontro inevitável com o Deus eterno. Essa pergunta, embora simples, carrega o peso da eternidade. Porque a resposta a ela determina não apenas o rumo da sua alma, mas o destino do seu espírito para sempre. Muitos vivem como se a eternidade fosse um conceito distante, algo que só se considera na velhice ou diante de uma perda. Mas a verdade é que ninguém tem o controle sobre o tempo. O amanhã não está garantido. A próxima hora pode não vir. E mesmo assim, nos iludimos com distrações, construímos impérios de areia, buscamos metas terrenas e esquecemos da pergunta que realmente importa. E depois da morte, para onde eu vou? A Bíblia nos alerta. Está ordenado ao homem morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Não haverá segunda chance. Não haverá argumento. Apenas a verdade. E essa verdade é simples, ainda que profunda. Ou você está em Cristo ou está perdido. Ou você nasceu de novo ou continua separado de Deus. Ou você teve seus pecados lavados pelo sangue do Cordeiro ou carrega ainda sobre si a culpa do pecado. Não existem zonas neutras. O Evangelho não oferece meio termo. O céu não é conquistado por méritos, nem o inferno evitado por boas intenções. A única porta é Jesus. A única ponte é a cruz. O único caminho é a fé viva que se manifesta em arrependimento e entrega total. Você pode ter crescido em uma igreja, conhecer histórias bíblicas, ter sido batizado, frequentar cultos e ainda assim não estar pronto. Porque estar pronto é mais do que um rótulo religioso. É mais do que ter o nome em um sistema de membros. Estar pronto é viver em comunhão com Deus, em santidade, em obediência, com o coração rendido, com os olhos fixos na eternidade. Estar pronto é ter a certeza de que, se a sua vida cessasse agora, você abriria os olhos diante de Cristo e ouviria: servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Mas talvez neste momento você perceba que não está pronto, que apesar de tudo o que viveu, existe um vazio, que apesar das aparências, há pecado não confessado, que apesar das boas obras, falta arrependimento genuíno, que apesar da religiosidade, falta relacionamento. Isso não é motivo de vergonha, é motivo de graça. Porque reconhecer a necessidade de salvação é o primeiro passo para experimentá-la. E se hoje o Espírito Santo está te confrontando, não é para te condenar, é para te resgatar.
Hoje pode ser o seu dia de salvação. Hoje você pode se reconciliar com Deus. Hoje você pode abandonar o pecado, abrir mão do orgulho, rasgar o coração diante do Pai e dizer: Senhor, eu me arrependo. Eu não quero viver mais longe de Ti. Me lava, me transforma, me salva. E Ele ouvirá. Ele restaurará. Ele colocará o seu Espírito dentro de você e escreverá o seu nome no livro da vida. Porque Deus não rejeita um coração quebrantado. A eternidade não precisa ser temida quando você vive preparado para ela. Você está pronto? Essa pergunta não pode ser adiada, porque cada batida do seu coração é uma contagem regressiva e você não sabe quando será a última. Não confie no tempo, não confie na sua força, não confie no seu passado. Confie apenas em Jesus. Hoje é o tempo aceitável. Hoje é o dia da salvação. Hoje o céu te chama. Não por medo, mas por amor. Não por pressão, mas por promessa. Porque o Pai te espera. Porque o Filho te redimiu. Porque o Espírito te convence. Levante os olhos. Olhe além da vida passageira. Veja o que está por vir. Uma glória sem fim, uma paz que nunca acaba. Uma morada eterna, onde não haverá mais dor, nem pranto, nem lágrimas. Mas também veja o risco de negligenciar esse chamado. Veja o peso da indiferença. Veja o abismo da procrastinação espiritual. A eternidade não espera, e a única maneira de estar pronto é estar em Cristo agora. Se você sente que essa palavra falou com você, não endureça o coração. Responda, ore, renda-se. A eternidade pode começar ainda hoje, e quando ela começar, que você esteja nos braços do Salvador,